Antes, falar um pouco de economia e também teve notícia importante. No limite do prazo, que se encerra sempre no dia 31 de agosto, o governo federal enviou o projeto da Lei Orçamentária para 2024. O documento enviado ao Congresso tem meta usada, que já constava no novo marco fiscal: zerar o déficit federal já no ano que vem, despesas iguais às receitas. Algo que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu que será um desafio. A repórter Luciana Amaral explica para a gente os detalhes sobre o orçamento de 2024, ao vivo, direto de Brasília. Luciana, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. O documento, então, com o projeto do orçamento do governo, chegou hoje à tarde aqui no Congresso Nacional. E sabe com quantas páginas? 3.502 páginas. É muita coisa, né? O projeto, então, ele prevê o déficit primário zero, que vai realmente de acordo com o novo marco fiscal sancionado hoje pelo presidente Lula. Isso significa, então, receitas e despesas para o ano que vem no mesmo valor de 5.543 bilhões de reais. Só que para isso a estimativa é que o governo vai precisar arrecadar cerca de 168 bilhões de reais a mais para cumprir essa meta. E daí a gente relembra várias tentativas, várias medidas que o governo está tentando aprovar aqui no Congresso, justamente para viabilizar esse resultado. Por exemplo, a volta do voto de qualidade do CARF, a taxação de encomendas internacionais, de offshores e também dos fundos exclusivos. O governo sabe que não é tarefa fácil. Hoje, mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que eles não estão negando o desafio, mas que eles têm o compromisso de obter o melhor resultado possível. A prioridade no orçamento, então, vai para a área social e os ministérios com maior orçamento são da Previdência Social, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, que é quem cuida do Bolsa Família. E aí, um ponto interessante é que para o Bolsa Família, o governo propôs 169 bilhões de reais, que é mais do que o dobro destinado no orçamento do ano passado, de 70 bilhões de reais. O valor orçado para o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, principal programa de investimentos da gestão Lula, deve virar em torno de 61 bilhões de reais. Um outro ponto também que vale ser destacado é que a proposta do orçamento prevê o salário mínimo do ano que vem em R$ 1.421. Isso significa, então, R$ 101 a mais do que o atual salário mínimo. Agora, essa proposta, então, do orçamento do governo vai tramitar, vai ser analisada na Comissão Mista de Orçamento daqui do Congresso Nacional. Eu conversei mais cedo com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, e ele disse que já vem conversando com o relator do orçamento, que vai ser o deputado Luiz Carlos Mota, do PL. Mesmo sendo da oposição, o governo tem se mostrado tranquilo quanto a isso e eles então vão se aprofundar no tema já na semana que vem. Quanto ao limite do prazo ali para votação, realmente o governo prevê só mais para o final do ano. Volto com você. Muito obrigado, Luciana Amaral, que falou com a gente ao vivo, direto de Brasília. Luciana citou lá de Brasília a fala do ministro Fernando Haddad. E a gente destaca agora uma frase que ele disse durante a entrevista coletiva de hoje, quando ele reconheceu a dificuldade que o governo vai ter para alcançar esse déficit zero já em 2024. Nós não estamos negando o desafio, nós não estamos negando a dificuldade. O que nós estamos afirmando é o nosso compromisso da área econômica em obter o melhor resultado possível, obviamente que levando em consideração a opinião do Congresso Nacional, que é quem dá a última palavra sobre esse tema. Mas eu creio que há um engajamento muito grande do Congresso até aqui com as medidas que estão sendo endereçadas ao Congresso. Obviamente que o governo vai lutar para ter as receitas suficientes para não ter que contingenciar, uma vez que você não tem ali muito espaço para cortes. Mas é lei, né? Então, aquilo ali vai ter que ser cumprido da forma do que foi aprovado. Essa fala do ministro Haddad foi durante uma entrevista coletiva em Brasília e quem também estava presente nessa entrevista era a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que disse que o orçamento no Brasil é engessado e sobra pouco para a distribuição entre os ministérios.
daquele espaço fiscal que o arcabouço aprovado abriu para o governo federal, basicamente, ele é basicamente consumido pela saúde, para a saúde. Dos 129 bi, eu vou aqui, eu não sei de cabeça, mas é algo em torno de 50 bilhões. Não é tudo isso, uma parte já estava. É uma parte menor para a educação, aí você tem a parte da Previdência. Então, o arcabouço, na realidade, quando fala, nossa, abrir o espaço fiscal para gastos, né, muito grandes. Quando você coloca, porque o arcabouço, né, o orçamento está engessado no Brasil, o piso de investimento, o piso da educação, o piso da saúde, e todo o impacto, por exemplo, da valorização do salário mínimo, você praticamente sobra muito pouco para os demais ministérios. Thaís Herédia, nossa analista de economia, vai trazer algumas das principais projeções do governo para o ano que vem. Thaís, boa noite. Tem gente dizendo que houve muito exagero ou otimismo por parte do governo em certos valores. O que você acha? Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Trovei até de caderninho hoje para não errar aqui na análise. Olha, Márcio, tem uma coisa, é o seguinte, né? A chamada premissa, né? A premissa não é tudo, mas é quase tudo nessa vida. Eu vou tratar delas agora a pouquinho. Quando você fala em otimismo, o otimismo que é demais, ele acaba sendo interpretado como um exagero. E é sobre esse otimismo, ou exagero, que a maior preocupação está hoje, né? Exagero do quê? Otimismo com o quê? Um otimismo com um aumento das receitas, ou seja, um aumento de arrecadação, vinda tanto por crescimento econômico quanto por medidas que o governo vem adotando para aumentar as receitas, que o Brasil nunca conseguiu fazer. Então, por que agora... Né? Seria possível fazer um aumento tão absurdo de arrecadação e de receitas para dar conta de um aumento de despesas num ritmo que o Brasil nunca fez. Então, vamos dar uma olhada aqui nas premissas, claro, Márcio, para a gente começar essa conversa, porque aqui tem um ponto-chave. O governo trouxe lá, na sua premissa básica, para as condições macroeconômicas, ou seja, de que país estamos falando em que receitas e despesas vão ser executadas. Um país que vai crescer quase 2,3%. Os economistas do mercado têm uma expectativa de que a economia vai crescer menos de 1,5% no ano que vem. Portanto, aqui já tem um primeiro otimismo / exagero das contas do governo, ou seja, a premissa macroeconômica de fundamento da economia brasileira para que o orçamento seja realista, ela aqui, nessa primeira linha, a gente já encontra uma diferença grande. A inflação, ela está dentro do esperado, né? E aqui é importante porque a inflação, ela vai contar para o cálculo do aumento da despesa a partir de agora, nos anos seguintes. A taxa de juros média de 9,8% para o final do ano que vem também é uma taxa que está mais de acordo com a economia, o câmbio também de R$ 5,00 e uma expectativa de dívida bruta sobre o PIB, ou seja, aquela relação dívida-PIB que os economistas se preocupam tanto, as agências de classificação de risco se preocupam tanto e que o Brasil tem uma relação da dívida sobre o PIB muito alta na comparação com os emergentes e vários outros países, terminaria um ano em 77,3%. Aqui também não é uma previsão que se compara com o que os economistas do setor privado esperam, né? Esperam um pouco mais do que isso aqui. Então, essa primeira tela, que são as premissas macroeconômicas, qual país o governo está vendo para executar o orçamento como acabou de enviar. Tudo isso está no tal relatório de 3.200 páginas. Exatamente. Está no parecer, né, que é o projeto de lei orçamentário que a Presidência da República encaminha para o Congresso Nacional. Essa segunda tela, eu trouxe aqui 3 pontos importantes que eu achei legal dividir, porque são muitos dados, né? A gente estava ouvindo a ministra falar agora sobre o aumento das despesas com saúde, quer dizer, tem várias coisas. Eu resolvi trazer aqui, acho que sumiu o número... déficit zero, primeiro. O déficit zero, exatamente. Então, o déficit zero está lá, o governo cumpriu, né? E para cumprir isso, ele está pensando, vamos ver se agora voltando, pronto, voltou. Déficit zero, está lá o déficit zero, porque ele está prevendo um aumento de despesas equivalente a 19,2% do PIB e as receitas igual, 19,2%. Aliás, o déficit vai ser zero em porcentagem,
0% de déficit, sim, mas tem até um superávitzinho de pouco mais de 2 bilhões de reais, para na conta da matemática e tudo mais, dar zero. O crescimento real da despesa, que é uma coisa que não acontece desde 2017, está colocado lá como 1,7%, 1,70% de crescimento real das despesas. Lembrando que o limite é de 2,5%. E os investimentos, aqui tem um ponto importante, quanto que o governo federal vai investir? Quase 70 bilhões de reais. A média dos últimos anos ficou abaixo de 50 bilhões. Então, temos investimento federal a mais, a premissa de um país muito melhor e um crescimento real de 1,7% das contas. Muito se fala, e isso em anos anteriores, que a peça do orçamento era sempre uma peça de ficção. É claro que a gente tem que ver para valer no ano seguinte, no ano que vem, no caso, 2024, para ver se isso vai se cumprir ou não. Mas a gente sabe o dano que causa a economia quando a gente não consegue cumprir isso aqui. A começar pela promessa do marco fiscal, de zerar, de fazer o que a gente recebe, do que a gente paga, ficar igual ali. A gente sabe como vai ser ruim para o país, num novo marco fiscal e logo no seu primeiro ano, não ser cumprido. Mas eu quero fazer um apontamento aqui que eu acho importante. Na apresentação que o governo fez para a imprensa e para conversa com os analistas, tem outras premissas lá, que são as premissas que justificam o fato do arcabouço fiscal estar muito focado no aumento das receitas. O governo tratou, usando adjetivos muito fortes, por exemplo, como enfrentamento de abusos, correção de distorções, toda a pauta de projetos que prevêem aumento da arrecadação. São coisas justas. Botar os mais ricos para pagar mais imposto, ok, são coisas justas. Então, essa premissa da retórica política do orçamento, ela está ok. Ela talvez esteja um pouco exagerada na dose, mas ela está ok. Mas é aquilo que eu falei para você, quer dizer, historicamente, o Brasil, com condições macroeconômicas, inclusive, melhores do que essa, o Brasil nunca conseguiu fazer esse avanço, né? Então, vai precisar contar com um Congresso Nacional muito forte e uma reação da economia também.